Olá, minhas amigas, meus amigos, mais um programa Voando Alto com o JB, um programa hoje riquíssimo em qualidade de material, de informação. Tenho certeza aí que será um programa muito abençoado aí. E já para começar com força total, eu quero apresentar para vocês hoje o nosso convidado é o Luciano Moura. Luciano Moura é um profissional versátil com carreira sólida na comunicação, no empreendedorismo, professor de informática, radialista, um cara com muita bagagem para trazer para a gente, tá certo? Luciano, seja bem-vindo aí ao nosso programa, sinta-se à vontade para a gente fazer um Jardel, beleza? Para todos. Muito feliz com vocês aqui, muito obrigado pelo convite aqui na TV, eu achei legal pra caramba a estrutura, gostei. E vamos ter muita conversa boa aqui para falar, vai ter debate dos bons aqui, hein? É isso aí. Mas eu fico muito honrado pelo convite que você me fez, tá bom? Já se conhece de uma poucas datas aí, mas já virou uma grande amizade, né? Com isso certeza. Que é legal. Com certeza, Luciano. Hoje aí, pessoal, nós vamos falar sobre educação municipal, sobre remuneração do judiciário paulista, vamos falar sobre medidas do governo, o que o governo tem feito para baratear o custo dos alimentos. Nós temos aí também um tema bastante polêmico aí, que é o possível golpe de Estado no dia 8 de janeiro. Então, tenho certeza que hoje nós temos um programa aí muito rico na qualidade de informação, perfeito? E para iniciar, o grande Michel, nós vamos já começar direto falando sobre a educação municipal na cidade de São Paulo. Coloca a matéria, por gentileza. É isso aí, pessoal. Educação municipal. Professores da rede municipal de São Paulo entram em greve por melhoria salarial. Parte dos professores da rede municipal de São Paulo iniciaram uma greve por melhoria salarial nesta terça-feira, dia 18. A Rádio Bandeirantes até questionou a prefeitura sobre o número de escolas afetadas e aguarda posicionamento. Nessa terça-feira, ocorreu uma manifestação em frente à prefeitura, no viaduto do Chá. O prefeito Ricardo Nunes, do MDB, foi questionado sobre a situação em uma agenda nesta terça-feira e afirmou que a prefeitura vê a paralisação com surpresa e que as discussões sobre campanha salarial não são feitas em março, e sim no mês de maio. Então é isso, pessoal. O prefeito Ricardo Nunes disse que foram pegos de surpresas, não é? Porque o momento de se falar em discussão salarial para os professores da rede municipal é em maio. Então teve aí uma quebra entre o sindicato dos professores da cidade de São Paulo e alguns deles, parte deles, resolveram fazer essa paralisação. Dito isso, continua o prefeito, a gente não sabe o motivo porque não tivemos demanda sobre isso. Essa discussão é feita em maio. E lembrando que sou o prefeito que mais deu aumento aos professores. Lamento e espero que essas pessoas coloquem a mão na consciência e tenham respeito pelos nossos alunos. É isso, Luciano. Então, essa semana a gente teve a greve por parte do sindicato. Algumas escolas aderiram à primeira alimentação do dia. Então, fique à vontade para você explanar sobre essa greve, só lembrando que foi uma greve parcial, foram parte dos sindicatos que aderiram a isso. Então, eu tenho observado nesses últimos anos, né, Jardel, que a educação, além dela ser uma forma da gente aprender, ela também virou uma forma da gente se sustentar. Isso aí eu lembro que da época que a gente estudava, nós íamos mesmo para a escola para fazer isso, né? A nossa primeira refeição era na escola. A gente passava o dia todo na escola, né? Tanto é quando eu aprendi a cantar os raps, né, para fazer música, aquela coisa toda, a escola ela tinha até, para você ter uma ideia, aquele recreio, e no recreio que a gente fazia as nossas, entre aspas, pequenas apresentações.
O que está acontecendo ultimamente, agora, nesse ano 2025, é que os governantes eles não estão dando o devido valor ao conhecimento das crianças. Porém, os sindicatos, eles, por sua vez, eles arranjam uma briga muito grande com as prefeituras para se ter um certo aumento. Eu também como sou professor, eu creio que todo professor deveria ganhar muito mais até que um deputado ganha. Eu sempre fui dessa linha de pensamento. Se um deputado ganha hoje 30 mil, o professor deveria ganhar 40 mil. É claro que essa não é a realidade no Brasil, nem aqui e nem na China. Vai ser. Está longe de ser. E vai ser muito longe. Verdade. Mas é que os professores são mal remunerados, eles são. Agora, assim, eu tenho uma posição política um pouco diferente das outras pessoas. Eu preciso saber o seguinte, eu não posso chegar e falar, exigir de um governo um valor X, Y, Z, se antes a gente não consultar o orçamento. Será que no orçamento está validado para que possa retirar de lá, daquele orçamento, para poder aplicar na educação? Aí uns vão dizer assim, então tira da cultura e coloca na educação, tira da saúde. A questão não é tirar, gente, a questão era adicionar. Então tem que ter mais dinheiro para a cultura, tem que ter mais dinheiro para a saúde e tem que ter, obviamente, mais dinheiro para a educação, principalmente, que é primordial. São 3 pilares que a sociedade ela tinha que trabalhar: educação, saúde e cultura. E a segurança? A segurança é um fator energético, ele é um fator obrigatório, que nem precisava nem ser citado. É verdade. Ele já coloca logo em primeiro lugar. Então, focado na educação, até agradeço mais uma vez, Luciano. O que o Luciano está dizendo para a gente é o seguinte: o sistema educacional ele precisa ser revisto, os professores precisam ser mais valorizados, não é? Parabéns e obrigado, Luciano, e acho que a linha de raciocínio é por aí mesmo. Mais para frente no programa, nós vamos falar dos super salários do judiciário, né? Então, que é o que você acaba de comentar com a gente. Por que um juiz talvez ganhe aí 70, já fora do teto que está errado, mas nós já vamos aprofundar na matéria. Um juiz ganha R$75 mil por mês e um professor, na média, no estado de São Paulo, luta para ganhar R$4 mil, sendo que quem é que forma juiz, quem é que forma médico, quem é que forma todos os engenheiros, esses profissionais para o mercado de trabalho? O professor. E por que o professor muitas das vezes não tem a mesma valorização de um juiz? Mas nós vamos ter muito pano na manga, nós vamos aprofundar bastante. E, Michel, então... depois não, Luciano, nós já vamos entrar agora na matéria sobre o Tribunal Judiciário de São Paulo. Que é de se chocar, viu, Luciano? Você já deu o start aí, já pegou o gancho. E veja bem essa matéria, Michel, por gentileza. Com 2 anos no cargo, novatos do TJ de São Paulo já ganham mais que ministros do STF. Dos 99 juízes que entraram para o Tribunal de Justiça de São Paulo em 2023, pelo menos 93 juízes já recebiam mais do que um ministro do STF, 2 anos depois de empossados. O calouro que obteve a menor remuneração líquida, o calouro do judiciário, o calouro que obteve a menor remuneração líquida na média recebeu R$39 mil por mês em 2024. O juiz iniciante com maior média foi R$75 mil por mês. Então, nota-se, conforme eu acabei de falar, que o salário do STF é o teto do funcionário público. Ninguém pode, no Brasil, ganhar, sendo servidor público, ou deveria ganhar mais do que o Gilmar Mendes, por exemplo, que é o que tem o maior salário dentro do STF, que recebeu R$36 mil. Então, é uma discrepância. Você imagina um engenheiro... Veja bem, imagina um engenheiro ouvindo essa notícia, um médico que cuida da saúde, da vida das pessoas, fala assim, não, mas como assim? Ele acabou de ser empossado como juiz e já tem um salário com todos os prolabores que ele tem a receber de R$75 mil por mês. Então, é uma discrepância, talvez pode ser até uma injustiça, mas esse, infelizmente, é o sistema que a gente trabalha no Brasil hoje, que a gente
veem os jornalistas passando essa informação, mas muitas das vezes sem se colocar no lugar do profissional, não é? Então, Luciano, mais uma vez fica à vontade para discorrer sobre o nosso judiciário, que é muito bem remunerado, e às vezes a gente clama por justiça, e o que nós, na maioria das vezes, mais escuta é a justiça de Deus, falha, mas não tarda. Mas e a do homem aqui na terra? Eu posso te dizer que, infelizmente, da mesma forma que entrou ali o salário dos professores, que precisariam ser revistos e ter um teto até maior, quando a gente vê um juiz ou até um aspirante a esse cargo, os novatos do TJ, a gente percebe o quanto que está bagunçado o sistema financeiro no Brasil. Eu vou falar bem assim rasgadamente mesmo, se quiser fazer corte, essa é para corte. Vai desde o presidente da República até o vereador da cidade de Caçapava, que eles não precisariam ganhar o tanto que eles estão ganhando para fazer o pouco que eles estão fazendo. Acho que é isso que eu preciso dizer. Perfeito. Eles estão ganhando muito para fazer pouco. Se faz e se ganha, não faz aquilo que tem que ser feito. E quando é feito, faz com cara feia, que nem aconteceu hoje quando a gente está vindo de carro para cá. A gente estava até comentando sobre até, por exemplo, o frentista do posto. Falei assim, perfeito. Cara, Jardel, olha aquele cara ali. E a gente se irritando, nós dois se irritando. A vontade que ele dá de trabalhar. Não, com a má vontade que tem. Aí eu falei pro Jardel, eu acho que esse cara deve estar ganhando mal ou ele está com algum problema. Porque é impossível o cara acordar de manhã cedo, já sabendo que tem um emprego, que muitas pessoas estão procurando esse emprego, e não tem essa oportunidade de ter emprego. E eu vou comentar um negócio aqui que é muito chato, que acontece, que eu já vi acontecer, inclusive até na minha própria família. A pessoa ela se lasca para arranjar um emprego, ela se dói, ela faz de tudo. E quando ela arranja emprego, ela trabalha 6 meses, 7 meses, ela coloca, entre aspas, né, a igreja, no caso, também a igreja também é um negócio. Sim. Eu já vou falar sobre isso. Mas a empresa ele coloca no pau, ou coloca lá na justiça, para poder passar 6 ou 7 meses no seguro-desemprego e ainda pegar uma indenização. Existe isso há muitos anos. E espero que também, então, temos que fazer uma reforma trabalhista, uma reforma judiciária, uma reforma política e uma reforma educacional, que as pessoas elas desaprenderam a aprender e quando aprendem errado. E todas essas reformas, ô Luciano, até pegando um gancho, todas essas reformas trabalhista, tributária, todas as reformas dependem exclusivamente da política. Todas as reformas que a gente vai fazer, seja municipal, estadual ou na federação, em Brasília, precisa ser feito com política, através das pessoas que foram eleitas pelo povo para nos representar. Então, dito isso, eu até agora me direciono para você, muitos de vocês que estão assistindo. Pessoal, político, vocês têm que ter acesso. Se vocês não têm acesso ao político que vocês votaram, desculpa, está votando mal. Porque como é que você contrata alguém para trabalhar dentro da sua casa e você não tem, por exemplo, você não tem contato nem por telefone, por nada, não é algo que não dá para, é ilógico. Então, para a gente ter reforma que seja eficaz, reformas que vai impactar a qualidade de vida do cidadão, nós precisamos ter políticos com que a gente tenha acesso, com que a gente consiga, na hora de qualquer demanda ou necessidade, a gente consiga falar no mínimo com o assessor dele, que na maioria das vezes, vou trazer aqui para a nova TV Alto Tietê, as 11 cidades que estão dentro da nova TV Alto Tietê. Qual cidade tem de fato ali um deputado? Eu falo para você que está assistindo, qual cidadão que tem acesso ali ao gabinete de um deputado? Sendo que vocês que elegeram, nós que elegemos. Então, só para finalizar essa parte, Luciano, toda reforma precisa ser feita através da política, através do legislativo, do executivo. Só que precisa também
a população ter acesso a esses políticos. Porque enquanto continuarem votando com emoção, ou porque estão recebendo algum dinheiro que seja, ou algum benefício, só no ano da eleição, a gente continua batendo nesses temas. E, voltando aqui, não é que eu estou falando mal do salário dos juízes, do judiciário, não. Mérito deles, estudaram a vida inteira, trabalham para conseguir. O que eu quero deixar esclarecido aqui é que as outras profissões também devem ser valorizadas por todo o sistema. Então, era isso que eu queria deixar bem esclarecido. Não é que a gente está falando mal do judiciário, não é isso. Cada um na sua. Porém, o professor tem que ser valorizado, o engenheiro tem que ser valorizado, o médico tem que ser valorizado e todas as outras profissões. Obrigado, Luciano. E vamos. Falei que ia ser quente hoje, hein, Luciano? Programa? E o pior é que quando a gente entende, né, que um salário desse de um judiciário é incompatível com o salário até, por exemplo, de um vigilante ou de uma empregada doméstica. Perfeito. Que eles a pessoa se mata para pagar um cartão de R$2.000, R$2.500, não consegue nem fazer a compra direito. Aí você vê esse pessoal ganhando e eu sou contra os salários? Não, pelo contrário. Acho que todo mundo deveria ganhar bem. Esse que é o legal. Exatamente. O salário mínimo no Brasil, Equidade. quando nas minhas palestras e debates e minhas propostas também, depois a gente vai entrar nesses assuntos, eu acho que o salário mínimo do Brasil, ele hoje está num valor X, mas eu acho que deveria ser ou datado pelo dólar, né? Assim, já que estamos nessa linha de taxação, tal, assim, eu acho que ele deveria acompanhar também esse movimento. Então, por exemplo, hoje você vai comprar um produto, aumentou o dólar, o produto aumenta. Eu já me liguei nisso. Você vai comprar um alimento, o alimento é exportado, ele é importado, se aumentou o valor é porque o dólar aumentou. Então, já que está nessa linha, coloca o salário mínimo também. Equidade salarial. Coloca uma equidade, por exemplo, a intenção, eu tenho um sonho de ver um salário mínimo de R$7.000, salário mínimo, R$7.000 a R$7.500. Eu falei que é um sonho, mas Sim. eu não falei que é uma utopia. Se eu É falasse impossível. que é uma utopia, tudo bem. Agora, quando é que você pode fazer isso? Aquilo que você falou. As pessoas, elas não sabem quem votar. Quando vota, vota mal. Não sabe escolher. Exatamente. Por exemplo, você passou por uma situação de candidatura. Muitas pessoas não enxergaram você como um candidato, não me enxergaram como um candidato, mas enxergaram outra pessoa como candidato. Que não tiveram acesso, nunca chegaram perto, talvez. Nós somos pessoas que se encontram na rua. Se você falar assim, vem aqui em São Mateus, você vai. Luciano, eu acho que só antes da gente entrar nesse Claro. debate de candidatura de político, né? Você tava. Eu quero pegar um gancho que você estava falando, e a gente já vai entrar na nossa próxima matéria. Que é. Michel, coloca pra gente aí na tela a nossa matéria: medidas do governo para baratear alimentos terão impacto limitado. Porque, como você falou da equidade salarial e do aumento do salário mínimo, a gente precisa já entrar nesse tema, que ele tem a ver com a sistemática de importação de produtos que você falou. Então vamos lá, pessoal. Que eu estudei, eu fiz o dever de casa, né? Chamada das faltas, eu falei, eu já vou emendando. Bacana. Porque é muito assunto para falar em pouco tempo. Comprometimento. Então é isso, pessoal. Eu sou formado em administração e comércio exterior, tenho a pós-graduação em gestão de projetos. E hoje, quando eu vejo um jornalista dar uma notícia simplesmente para manter a audiência, eu fico assim meio entristecido. E vejam bem, o porquê eu vou explicar para vocês agora. Vamos lá, vou entrar na matéria. Medidas do governo para baratear alimentos terão impacto limitado. O governo federal anunciou na quinta-feira um conjunto de medidas visando conter a alta dos preços dos alimentos. No entanto, segundo analistas, essas ações terão impacto limitado no bolso do consumidor. Pessoal, vejam bem, o governo tem, dentro das suas medidas para baratear o alimento, ele tem falado que vai diminuir o valor da alíquota de importação. Uhum. Então, veja bem, Luciano,
Nós somos o país maior produtor de alimentos do mundo. E o Brasil sendo um país, sendo o maior produtor de alimentos do mundo, eu fico chocado com essas ações do governo, por quê? Isso não estou falando só do governo Lula, não, porque em vários outros governos, sim. Foi assim, com Bolsonaro foi assim, nos 2 mandatos do Lula foi assim, só que agora estão fazendo umas analogias talvez até bobas para baratear o preço dos alimentos. Veja bem, quer diminuir o valor da alíquota de importação. O Brasil importa café? Não. O Brasil é o maior importador de café do mundo, exportador de café do mundo. Então, peraí, por que eu vou abaixar o preço para eu comprar lá fora se é aquilo que eu tenho que eu produzo com eficácia? Então, não faz muito sentido. Então, os jornalistas dão a notícia. Será que o governo está preocupado realmente em baratear o preço dos alimentos ou ele está pensando na balança comercial? Na minha opinião, é balança comercial. Porque assim, quer baratear o preço do café? Quer baratear o preço da carne? Peraí, eu sou o maior exportador de carne do mundo, o maior exportador de café. Eu vou aumentar o valor da exportação. Os Estados Unidos ou qualquer país lá fora que for comprar o café, a gente vai taxar eles, assim como o Donald Trump fez agora, taxando o aço brasileiro. Então, eu taxo aquilo que eu sou eficaz para produzir, vou exportar menos, vai sobrar matéria-prima aqui dentro, vai me gerar estoque, vai gerar demanda. Aí a gente abaixa o preço do café, o preço da carne. Então, quando eu vejo o jornalista, essas redes de TV renomadas dando uma notícia dessa, eles sabem o que estão fazendo, mas jornalista e político é igual ladrão e polícia. Um precisa do outro. Então, o político arma lá alguma, né, para fazer uma ventilação ali no meio do povo, a imprensa vem e solta ali para apaziguar. Então, eu acho que não é bem por aí. Então, Luciano, para baratear aí o preço dos alimentos, vou deixar você também à vontade para você falar o que você tem sentido. E só para finalizar, o preço do ovo, o pessoal tá reclamando que agora o preço do ovo também subiu. Mas o porquê que subiu? Lá no mesmo esquema, mesma pauta do café. Lá nos Estados Unidos, eles estão com uma crise aviária. Então, os ovos lá encareceram. O que eles estão fazendo? Compra do Brasil. Comprou ovo do Brasil? Faltou ovo aqui dentro, o preço aqui também sobe. E aí a inflação que gera aqui é a inflação que gera lá. Só que eles têm uma economia melhor preparada do que a gente. Imagina, o ovo tá caro, então vou comprar lá da China. Não tem como, a disparidade é grande. Fica à vontade, meu amigo. Não, e vamos falar do ovo, né? Já que nós entramos nessa brincadeira, porque os Estados Unidos, né? A gente vê pelos filmes, pelas séries e até pela própria cultura deles, eles realmente são consumidores massivos, né? Massivos do ovo. Sim. Tanto para fazer aquele ovos com bacon, aquela coisa que eles sabem fazer Sim. bem. Os hambúrgueres têm ovo, os de lá, né? O hambúrguer tem obrigatoriamente tem ovo. Aí você vai fazer aqueles cupcakes, aquelas panquecas que você solta o mel. É feito com ovo também, né? Não tem como você não fazer. Sabe? São aí, consumidores de ovos, né? Não, e massivos. Sim, Eles, quando eu falo massivos, é assim, as granjas deles não estão dando mais contas por causa da crise. Por causa dessa crise aviária. Aí tem lá o seu parceiro, né? O Brasil, que é uma maravilha que todo mundo mete a mão. Essa é a grande verdade. Não, eu tenho aqui apesar que os produtores, né, os granjeiros, que meu irmão trabalhou em granja e toda aqueles ovos que eram produzidos a toque de caixa, e eram super ovos, né, que era o famoso jumbo, né? Perfeito. Os desse tamanho, cadê a câmera? Desse tamanho, o tamanho do ovo. Agora tá assim, ó, menor que isso. Sabe? Vira o ovo de codorna. Porque não dá tempo de. Não dá tempo de saturar. O tempo adequado, né? O tempo adequado, tira antes para fazer. E o que acontece? É normal você fazer as exportações. É normal. Desde que prejudique o Só mercado que interno. Hoje, ultimamente, agora o Trump, ele não está errado nessa parte de taxar. O que está errado é o Brasil de se acomodar. Exatamente. Então o Brasil ele se acomoda
o Brasil ele tem essa tendência de falar, não quero saber, não vou me intrometer. O brasileiro ele tem essa tendência de não se colocar no caminho. Só que tem um detalhe. Mesmo se o governo quiser fazer redução hoje, mesmo se o governo quiser fazer, nem todos os alimentos são possíveis para se fazer isso. Que nem você falou do café. O café ele teve uma disparada de mais de 300% do valor que era antigamente. Né? Como é que uma pessoa... O brasileiro ele é movido ao café, cara. Isso daí, Luciano, entra na parte da globalização. Ao mesmo tempo que o Trump é protecionista, e isso lá dentro dos Estados Unidos ele já está começando a surtir efeito, sim, infelizmente negativamente para ele, porque ele está inflacionando a indústria americana. Desde a Segunda Guerra Mundial, o mundo vem se preparando para uma globalização. Passamos aí 40, 50 anos correndo atrás da tal globalização, e hoje o Donald Trump está vindo na contramão do mundo. Então nós tivemos o quê? Nessa busca pela globalização, blocos econômicos, União Europeia, blocos da China, do BRIC. Então, hoje, o que ele faz? Agora ele quer atacar o mundo, só que ele está atacando em paralelo, país por país, então é bilateral. Então essa negociação bilateral que ele vem fazendo pode prejudicar eles e está inflacionando o mercado americano. Então, só que eles têm poder aquisitivo para brigar com qualquer país do mundo, diferente da gente. Só que isso daí pode se voltar contra ele, porque hoje, na negociação bilateral, eu sou eficaz na produção de café. Ele produz tecnologia. Então, peraí, um precisa do outro. Então, é aquilo que você falou, o Brasil está deixando muito livre. Então, está na hora de impor e falar o que realmente pensa das nossas ações. Exemplo agora, até já caindo aqui no próximo tema, o Eduardo Bolsonaro está nos Estados Unidos. Ele foi para lá dizendo que está refugiado, só que ninguém mandou ele embora do Brasil. Ele foi porque ele quis. Foi uma estratégia. O Eduardo Bolsonaro foi para os Estados Unidos morar lá por estratégia política dele e da família dele. E eu já vou entrar nesse tema agora, mas Luciano. Se você quiser ficar para lá, não tem problema não. Deixa ele lá, né? Deixa ele lá. Eu não vou sentir nem um pingo de saudade. Tá certo. Mas eu explico para você por quê. Depois você continua. Imagina, fica à vontade. Pela forma que ele está agindo, na mente dele, ele está ajudando o Brasil. Mas na minha mente, na tua mente, pode acontecer, ele está prejudicando muito essa conversa. Com certeza. É verdade esse bilhete, é verdade esse bilhete. Com certeza. Por quê, Luciano? Você pode perceber que hoje o Donald Trump, Elon Musk e grandes empresários americanos têm atacado muito o Brasil. Como nunca na história se teve isso. Presidente, os grandes executivos dos Estados Unidos atacando a soberania nacional brasileira. E, dito isso, a gente sabe que teve a tentativa de golpe, gente, é fato, teve a articulação do governo do Jair Bolsonaro para o golpe, e teve muita estratégia, né? Eu acho que a imprensa, na sua grande maioria, não iria inventar tanta história, tanta articulação, não teria inteligência para fazer tanta articulação para inventar um golpe. Então, assim, de fato teve. E aqueles que aderiram, né, sendo direto ou indiretamente, se for indiretamente vai pagar do mesmo jeito. E todos que cometeram esse crime contra o Brasil vai pagar dia 31 agora, se não me engano, na data, ou dia 27 vai ser o julgamento do Jair Bolsonaro e da grande cúpula dele. Vão virar réu, isso daí agora eu tô falando, vão virar réu e vai ser preso. E a estratégia do Eduardo Bolsonaro é o quê? Se deixar o Jair Bolsonaro ir para os Estados Unidos, ele não volta nunca mais. Aí sim vai ser refugiado, e não o Eduardo Bolsonaro. Já está preparando a casa para o pai dele. É, mais ou menos isso. Eu quero mandar um abraço até pro Roberto Rocha, ali de Goiânia. Ele foi candidato a vereador também lá de Goiânia, o Roberto Rocha.
creio eu que ele é um pré-candidato a deputado também, que isso eu estou colocando na cabeça dele. Quero mandar um abraço para ele. Ele é parceiro que nem você é parceiro também. Legal. E ele já pontuou o que nós estamos conversando aqui. Primeiramente, numa frase dele, ele está falando que esses salários são todos absurdos. Precisa realmente mexer nesses salários. Legal. Ele está dizendo que ele conhece essa realidade porque ele foi funcionário público a vida toda. Ele está dizendo que que o salário mínimo é desafiador para você sobreviver, aposentado. A reforma da Previdência, ela se fez, mas ainda precisava mexer para que o aposentado pudesse ter uma boa vida. E ainda a equidade salarial que ele está dizendo aqui, e ele colocou essa frase aqui assim, ó. Pressão. Porque ele foi para lá, eu acho que o povo, como tem que estudar política, ele foi para lá, o Eduardo, acho que creio eu, que é para se tornar candidato. Mas eu acho que o Eduardo ele não teria essa força massiva do Até povo. não, ô, Luciano, porque quem vai ser o candidato da direita, eu não tenho a mínima dúvida que vai ser ou o Tarcísio, que estava quietinho, dizendo que era... Que não queria, que para fazer parte, que não estava fora do Bolsonaro. Tanto mas é que o Gustavo Lima foi cogitado. Foi só para fazer barulho. Não, ele foi cogitado e essa semana ele declarou que não vai querer mais ser candidato. Exatamente. Nessas reuniões que aconteceram aí, alguma coisa aconteceu. O nome do Tarcísio está crescendo muito. O nome do Pablo Marçal, apesar que ele foi condenado agora, talvez ele vá para ficha suja, né? Quero mandar um abraço pro Sucata Nostalgia, para o Quinho Rodrigo, né? Tá mandando um abraço aí para você, Jardel, e para mim também, o Sucata Nostalgia, o Quinho Rodrigo, compositor muito bom. E o Flávio, né, no caso, o Flávio Bolsonaro também quer sair. Eu só sei uma coisa. E detalhe, ô Luciano, que eu não entendi Bolsonaro ele não foi nem investigado na ação do dia 8 de janeiro. E aí foi para refugiado, então assim, mais uma vez é estratégia. Mas na verdade, política. quando ele chega lá, ele canta um samba que a vitrola não vai conseguir tocar, filho. O cara tá tocando um disco de vinil de 75 polegadas e que não vai tocar na vitrola do... Porque vai chegar um momento lá, Jardel, que eles vão perceber que tudo que... Por exemplo, eu li uma matéria essa semana, não sei se você chegou a ver, dizendo o seguinte, que, no caso, que os Estados Unidos não ia reconhecer as eleições do Brasil de 2026. Como não vai reconhecer? Se eles têm aqueles problemas deles lá com votação, com contagem de voto, nós temos aqui... E cada um respeita a sua soberania. Não, nós temos aqui a urna eletrônica e pouca gente sabe disso, eu vou falar. Eu trabalho com auditoria de urna eletrônica, eu trabalho com auditoria de votos. Eu consigo saber se realmente aquele voto foi computado ou não, até porque eu sou mesário, eu fui muitos anos mesário. Quando eu não saio candidato, eu viro mesário. Quando eu não viro mesário, eu saio candidato. Mas eu sei da ciência e da importância de uma urna eletrônica. Ah, não, a lisura da urna eletrônica. É totalmente, ó, se você tem 20 pessoas que votaram, as 20 pessoas, o voto tem que estar lá. Não importa em quem. A máquina não tem esse poder de você adicionar ou remover voto. Ah, eu vou pegar aqui e vou colocar no Tarcísio 10 votos e deixar o Jardel com 5. Não, a lisura das eleições brasileiras, ela é incontestável, né, Luciano? Então, assim, ninguém faz uma eleição tão rápida e tão eficaz como a gente. Em 2 dias já saiu as BUs, né, que chama-se Boletim de Urna, online, para que todos possam consultar até o seu número, para bater realmente se aquela... Teve gente que me procurou, era para eu ter 500 votos, eu só tive 70 votos, assim. Então, você só teve 70 votos. Precisou trabalhar mais, né? não, mas falaram que ia votar em mim, então. Falaram que ia votar. Eu só estou repetindo o que você está falando. Porque exatamente. A urna eletrônica no Brasil funciona assim e tá bom. Se o Eduardo foi para lá, refugiado, eu não entendi nada dessa história. Ele não foi refugiado porque ninguém... Mas ele quer se dizer refugiado. Ele quer se sentir o... Para mim é um bananinha, eu já falo mesmo, viu, banana? Ele tá esperando já... Você é um banana, você é um moleque. Vai lá na favela aprender com a gente, lá que lá a gente ensina você como é ser político e pessoa de verdade. Cola lá no São Mateus,
Cola aqui no Cangaíba, cola aqui em Guarulhos ou em Mogi das Cruzes, lugares de periferia. É fácil, né? Você cantar de galo lá. Ele foi eleito, foi o deputado mais votado em São Paulo e ele a vida inteira morou no Rio de Janeiro. Então, olha como votam mas mal, aí, né, cara? É o que o Roberto Rocha lá de Goiânia falou. O povo tem que aprender a estudar política. Exatamente. Não é aprender a política, é estudar. Mas eu acho que já houve assim, um avanço, avanço, por mínimo que seja, nas últimas eleições. Os jovens já veio para cima. Exatamente. E eu vi pessoas que não votavam há 10, 15 anos também de idade, que diz que tinha idade que escolhe se quer votar ou não. Pessoas foram, não, vou lá. E muitos falaram, não, vou lá votar porque o Brasil precisa de mim. Sim. Isso é muito bacana. Eu fui mesário e eu percebi muito jovem engajado. Eu percebi jovens engajados na votação. O jovem já chegava, já colocava o dedo e queriam porque queriam. E era rápido. Tanto é que a eleição foi rápida. Quando deu 5h30 da tarde, eu já estava em casa acompanhando as apurações. Sim. Olha que loucura. Não, muito bom. A eleição acaba às 5 horas, 5h30 eu já estava em casa. Até a entrega da urna para nós foi rápida. O processo, cada um pega uma coisa, eles fizeram um jeito. 5h30 eu estava em casa. Tudo bem que eu moro 3 quadras da escola que eu trabalhei. Mas eu já estava em casa. Por isso que eu digo que a contagem e as eleições brasileiras ela é incontestável em qualquer lugar do mundo, porque é muito rápido, é muito prático, né, Luciano? E aí, só concluindo aqui essa parte da matéria, tem aqui, o Michel, coloca pra gente, onde saiu agora ontem, STF, por favor, Michel. Vamos falar sobre isso agora pra gente finalizar essa pauta aqui, ela é muito boa. Que tem a ver com o Eduardo Bolsonaro, com o Jair Bolsonaro. Vamos lá, STF, tá lá, Michel? Não tem problema, eu vou lendo aqui, enquanto o Michel acha lá pra gente. STF conclui. Moraes, Dino e Zanin estão aptos a julgar tentativa de golpe de Estado. Eita. Então, veja que a PGR denunciou um possível golpe de Estado. Ainda está sendo possível golpe, não é? E a defesa dos acusados, obviamente, não é, pediu para que o Moraes, o Dino e o Zanin não fizesse parte para fazer o julgamento dele, que é mais uma articulação política, totalmente política, não é? Que vai na contramão da realidade. Porém, eu vejo isso daqui como uma resposta não só para os acusados, mas para o sistema político e judiciário nacional como nunca. Por quê? Como o Eduardo está lá nos Estados Unidos tramando contra a soberania nacional, contra juízes do STF, o que eles, na minha visão, Luciano, o que eles entenderam aqui? Se voltarmos contra Moraes, Dino e Zanin, a gente está votando contra a gente mesmo. Então, daqui a pouco, todo mundo está apontando o dedo para o STF, a gente vai perder a nossa autoridade. Então, essa foi a resposta que o STF deu para todos aí que estão tentando articular de alguma maneira essa votação que vai ocorrer aí no dia 27, esse julgamento no dia 27, na verdade, contra o Jair Bolsonaro e os ministros de primeiro escalão dele. O problema das pessoas é acharem que tudo tem que ser do jeito deles. O jeitinho, é verdade. Não é assim. Eles não é porque são deputados, presidentes, que estão acima da lei. Então, é importante focar isso, ó. Não é porque é ex-presidente, é ex-governador, é deputado federal que estão acima das leis. Não, a gente precisa respeitar a nossa jurisdição, a nossa Constituição, que é uma das constituições, ela é nova, mas ela é muito respeitada. Sim. Então, precisam respeitar, ninguém está acima da lei. Então, eu acho que essa resposta aqui ficou muito clara nesse julgamento. Tem notícia quentinha. Cadê o Michel? Michel? Michel, olha aqui, ó. Acabou de chegar. Olha. Fofoquinha do dia, né? Ó, eu vou te dar 2 notícias aqui, que chegou agora. Boa. Saiu agora. Ela novinha. parece que é uma coisa que é relacionada a esse assunto mesmo. Vamos falar primeiro do que... teve uma mulher que ela pichou a estátua, né? Perdeu o mané, né? E o Moraes foi o último a votar.
Agora, aconteceu agora à tarde. Sim, 10 minutos atrás. Olha. Ela teve 14 anos de prisão porque ela pichou a estátua nesses atos. Sim, sim. Já. Dia 8 de janeiro. Eu não sabia que ia ser até a condenação ou não. Nós não estávamos sabendo, porque nós estávamos aqui fazendo um podcast. Inclusive... Então aqui, ó, 14 anos ela pegou. Calma que tem mais uma. Essa é pior. É que o Eduardo Bolsonaro lá nos Estados Unidos comentou sobre isso, mas beleza. Ele comentou, mas agora a notícia saiu. Sim, oficializou. Oficializou. Legal. E agora é o seguinte, pode ser que ele vai falar no vídeo, vai ter o vídeo, né? Sim, sim. Ó, STF tem 3 votos a 0 para condenar Zambelli a 5 anos de prisão por aquela perseguição armada que ela fez naquela vez, que eu achei um absurdo. Era deputada, mas não está acima da lei, tá certo. Eu acredito que se a gente continuar nessa linhagem, o país tem a ganhar e muito, não é? Esse caso da senhora que ela pichou, né? Pichou lá Perdeu a parede do palácio, se não me engano. Sim. Gente, quem rouba 1 centavo e quem rouba 1 milhão é ladrão do mesmo jeito, só muda a proporção. Então, se ela cometer um delito, não importa se é pequeno ou se é grande, tem que pagar por aquilo que faz. A lei é lei, a lei não pode ser A ou B ou C ou D, né? É uma retidão, uma só. Eu acho que é que nem quando a gente aprende na Bíblia a andar correto, porque a Bíblia fala, ó, não faz isso, não faz aquilo. Exatamente. Se fizer isso aqui, você vai ter essa consequência. Se você não fizer, você vai ter essa outra, né? Aqui para não falar que é religião, eu tô falando assim, é um manual de instrução do ser humano. Exatamente. A Bíblia, ela faz isso. Só que não bastou isso, Deus ter criado a Bíblia, foi obrigado a gente criar os manuais de conduta, que seriam as leis, exatamente, né? As constituições, perfeito, né? E além disso, temos ainda os memorandos dentro das próprias empresas. Porque a lei, fora a lei, olha... Fora a carta magna da Constituição... Tá lá no memorando da empresa X, ó. Não cantar a mulher do próximo, não pode fazer isso. Você sabia que no Brasil ninguém pode cometer um crime dizendo que não conhecia, que não sabia, que não poderia fazer? A Constituição e as leis, ela entende que todo cidadão conhece todas as leis existentes, então ninguém pode cometer um crime dizendo que eu não sabia. Porque a nossa Constituição entende que nós conhecemos de todas as leis. É bem bacana eu já acho que o pessoal que está me acompanhando aqui no YouTube, eles estão vendo um outro Luciano Moura, né? Que estão acostumados a ver o Luciano Moura, cantor de rap, e não conhece o Luciano Moura político, né? Sim. Ou não é nem político, né? Articulado. Eu sou uma pessoa articulada. Sim. O que acontece no rap? No rap, o rap em si, né? No hip hop. Vou falar mais do rap. Os caras que cantam, quando eles estão cantando, eles estão dando uma aula pra gente. Por isso que eu gosto de ouvir rap. Por isso que eu sou viciado em ouvir rap. Porque eles estão ensinando as leis. Artigo tal faz isso. Olha, se você for pelo 157, você é preso. Exato. Né? Eu vou citar aqui, né, que agora viraram honoris causa, que eu podia até ser uma matéria aí pra você. Os Racionais MC receberam, né, da Unicamp, aquela homenagem, né, doutores honoris causa, pelo tanto que eles contribuíram na vida. E o que acontece? Quando o Racionais é homenageado, eles são homenageados pelas obras, porque as aulas que o Racionais deram, você já ouviu Racionais, ou Jardel? Sim, com certeza. Você é da periferia também, que nem nós? Com toda certeza. Você curte um rapzão? Porque eu curto. Oi, Michel, você já ouviu, Michel? Só faz assim com o dedo, Racionais. Tem uma música lá que quando eu vi pela primeira vez, eu sou racionalista, né? Eu sou aqueles fãs de carteirinha, eu fico racionalista, né? Quando eu vi aquela Eu Sou um 57, hoje sou ladrão, artigo 157. Mano, ela me chocou aquela música. Eu falei, não, deixa eu ouvir de novo, velho. Da dificuldade, não, eu quero saber, ele né? tá cantando, tá fazendo apologia ao ladrão, deixa eu ouvir de novo isso aqui. Eu comprei o disco, eu falei, deixa eu ouvir. Hoje sou ladrão. Aí só que lá no final, algumas vezes. Não, ele foi contando a história do cara, só que lá no finalzinho o Brau deu a letra. Ó, molecadinha, não vai pra grupo não, essa vida não é boa. Tem que estudar, tem que não sei o quê. Aí eu falei, caramba, o cara... E aí, Luciano, desculpa, vou te cortar, mas só vou pegar um gancho. Que aí eu quero fazer a pergunta. Hoje,
você é radialista, é político, professor, e aí eu queria já aproveitando, pegando um gancho nessa sua fala do Racionais, o que te preparou para ser essa pessoa aí com grandes talentos que você tem hoje? Boa pergunta. Tá aqui o Lucas, né? Eu não sei se é o Lucas Marinho, talvez deve ser. E tem a Cista Coragem. Um abraço, Cista. Cista Coragem, ó. Grande mulher poetisa. Você pode trazer ela no seu programa aqui, hein? Bacana. Pessoa que tem uma mente. Já está feito o convite. Viu, Cista? Depois eu te passo o telefone do Jardel. A Cista Coragem é a mulher. O nome dela, já o nome já diz, né? Cista Coragem. A gente acabou de ajudar ela Ela, depois de muitos anos, eu não vou falar a sua idade não, tá, mulher? Fica tranquila. Mas depois de uns certos anos, até uma senhora idosa, para muitos, né? Opa, uma senhora idosa, ela pegou, criou sua própria empresinha de produção musical. Olha que legal. Ela pegou, começou a fazer suas poesias, participou de sarau, recebeu prêmio. E ela tá lá, na correria. E o que ela faz? Ela recita poesia, que coisa que muita gente deixou de fazer. E inclusive, Siston, inspirado em você, foi aí que a gente criou o Poesia Urbana Brasil, que é o nosso grupo. Porque a gente vê poucas mulheres fazendo o que ela está fazendo. Agora, o que me inspirou? É isso aqui, o dia a dia. É lá na favela, que eu estava comentando com você. Você fez a pergunta lá no carro, eu vou te responder aqui para que todos possam ouvir. Como é que eu aprendi a ser o que eu sou hoje? Como é que eu sou o que eu sou? Eu até falei que há 2 dias atrás eu tô estudando ainda, né? Eu aprendi inglês sozinho. Eu aprendi espanhol sozinho. Informática, eu entrei num curso de informática, não precisei pagar esse curso, porque em 3 meses eu já tinha acabado todas as matérias. Fenômeno. Aí o dono da escola falou assim, não, Luciano, sabe uma coisa? Eu vou levar você... sua mãe trabalha? Não trabalha. Chama sua mãe que eu vou dar um emprego para ela. Ela deu um emprego de faxineiro para minha mãe. Seu pai trabalha? Não, meu pai está desempregado. Aí chamou meu pai para ser o vigia da escola. Ora, eu tava com as portas abertas. Não, tava com as portas abertas ali. Minha mãe trabalhando o dia todo como faxineira, limpava as salas. E meu pai trabalhando à noite como vigilante. Eu ia levar a marmita pro meu pai, né? Minha mãe chegava em casa, fazia a marmita, meu pai dormia o dia todo, porque ele trabalhava à noite, dormia, ele acordava e ia lá para a escola, ele fechava a escola e ele virava à noite até às 6 horas da manhã do outro dia. Sim. Carga pesada. Sim. Ele pegava 6 horas, 12, né? 12 horas. Entrava às 6 e saía às 6. Por isso que ele dormia quase o dia todo. Mas aí, eu estudava na escola de manhã, como aluno normal. Na parte da tarde, eu ficava com a minha mãe, depois da escola, claro, eu vinha da escola para isso. Quando saía da escola, já ia correndo para lá, para essa escola. System News Informática, muito legal, é o nome da primeira escola. Eu saí da escola, e ficava com a minha mãe lá, enquanto ela estava limpando, porque tinha pouco aluno, né? São Mateus ainda não... O pessoal não conhecia aquela coisa de informática. Tinha vários livros, eu me debruçava nos livros e digitava os comandos. Naquela época, não sei se você conheceu, MS-DOS, Windows 3.1. Eu aprendia a mexer com o mouse, a imprimir, aquela coisa toda. Sempre fui sozinho. Não tinha professor para me ensinar, porque eu estava sozinho ali. Sim. Em 4 meses, Jardel, eu já comecei a dar aulas. Olha. Em 4 meses. Então eu entrei na escola com 13, com 14 eu já era professor. Aí 14, 15... A dificuldade da vida... Então, olha que bacana, gente. Isso daqui, ó, Luciano. A dificuldade da vida, ele driblou como? Com muita, né, dificuldade, ele fez. Ele estudou, preparou, se dedicou, trabalhou para chegar aonde chegou hoje. Então, pessoal, mais uma vez, eu gostaria de ressaltar isso. Quer crescer na vida? Quer evoluir? Não nasceu no berço de ouro? Não tem outro método. Estuda, trabalha, se dedica e aí você vai conseguir chegar onde você quer. Isso foi o começo, né? Exatamente. O que veio depois foi muito mais legal. Na mesma época que eu comecei a estudar informática, eu comecei também a estudar música lá na escola. Montei meu primeiro grupo de rap. Eu não sei se eu falo. Sim. MC Loucão e os Louquinhos. Qual o nome? MC Loucão e os Louquinhos. Eu era o MC Loucão. Mas já louco já sou mesmo, né?
E eu comecei a fazer música, escrever. Encontrei o Thiago, que é um amigo meu. Aí encontrei o André, nós montamos o Power Sampler, que inclusive esse ano está retornando. Cadê? O Sucato da Nostalgia está aqui, o Quinho. Estamos voltando eu, o Thiago de novo e o Quinho, numa nova formação. E vamos gravar músicas inéditas. O nome do disco vai chamar A Volta dos Que Não Foram. Olha só, resgatando a Volta dos Que Não Foram. Porque em 92 a gente foi interrompido, a gente interrompeu o trabalho. Que aí que vem essa minha indignação que você falou aí de persistência. Porque eu peguei os discos da gente, demoramos para gravar uma CD demo, um CD demo, a gente levou lá na Cascatas. Que a Cascatas era uma gravadora que tinha lá em Santo André, que o dono era dono do Clubhouse. Sim. Chegamos lá, entregamos a fitinha para ele, o Carlinhos da Cascata olhou assim e falou, ó, seguinte, vou marcar uma reunião semana que vem, vocês vêm aqui na reunião. E aí chegamos lá, pegou o nosso disco, não tô falando mal não, viu, Carlinhos? Foi até bom ter acontecido isso. E não deu uma resposta positiva, deu uma resposta negativa. E aí tudo bem, a gente não desistiu. Entreguei também pra TNT, não deu certo. Aí eu fui entregando de gravadora em gravadora, fui pedindo 105 FM, não sei o quê. Aí eu fiquei tão irritado, mas tão irritado, que eu fui lá e montei a Moura Records, que é a minha gravadora. Sim. Comecei comigo, né, Luciano Moura, lançando meu primeiro disco em 2014. O meu primeiro disco saiu em 2014 pela Ibotirama Records. Eles fizeram uma prensagem de 1000 cópias, venderam. Olha. Ó, tá tranquilo. Catei o meu disco, cadê minha tape? E em 2015 eu lancei nas plataformas digitais como Luciano Moura e o primeiro disco da Moura Records. Tudo isso com dedicação e persistência, né, Luciano? Só que você não tem noção, de lá pra cá eu gravei mais de 180 artistas. É isso. Aí eu também tinha aquela coisa, você não tem dinheiro para pagar estúdio, você não tem dinheiro para pagar a hora de estúdio, aquela coisa toda. O que acontece? Eu montei meu próprio estúdio, hoje eu tenho meu próprio birô de serviços, tem as músicas, tem a gravadora e a gente trabalha e luta pela cultura. E assim, quando a gente aparece e tem a oportunidade de ver alguém que está precisando, a gente ajuda no máximo que pode. Tem vezes que eu nem cobro, Jardel. Eu passo uns venenos em casa. Eu imagino. Mas eu prefiro ajudar. No caso aqui, vamos falar aqui, mandar um abraço para a Tieta do Forró, que agora é Tieta de Bangu. Tieta de Bangu. Fui lá para o Rio de Janeiro, fiz o documentário dela, trouxe ela para São Paulo, gravei o disco dela no meu estúdio e vai sair agora em abril pela Moura Records. Fantástico, né? E mais ainda o documentário, uma doideira, e tudo isso por causa de persistência. Obrigado. Eu quero também mandar um abraço para a Tieta de Bangu. Luciano, já vou começar a te agradecer. Te desejo muito sucesso na sua jornada. Que Deus te abençoe por onde você caminhar. Muito obrigado por contribuir com a gente. Estou muito feliz de ter feito esse programa. Só vou responder uma última. O nosso tempo está se esgotando. Só vou responder uma pergunta aqui, e a última. A transformação do Cangaíba em uma unidade administrativa não prejudica a Penha? David Ricardo que mandou. Ô David, não, o Cangaíba tem na sua própria sede administrativa, a sua subprefeitura. Na verdade, isso daí vai melhorar e impactar a qualidade de vida para quem mora no Cangaíba, mas a qualidade de vida que vocês e que a Penha, no geral, já tem, isso daí permanece. E até vai melhorar porque o dinheiro que hoje é dividido com esses outros bairros, o orçamento vai ficar todinho para a Penha e nós vamos ter a nossa própria independência financeira aqui no Cangaíba. É isso, pessoal. O programa Voando Alto com o JB está no fim. Mais uma vez, Luciano, obrigado, sucesso para você. Obrigado a todos, que Deus abençoe e até o próximo programa. Muito obrigado, valeu.